As minhas mãos tremiam sobre o volante, mas o tremor não vinha do medo de um assalto ou de uma briga no trânsito. Era uma vibração diferente, uma que nascia no fundo do estômago e subia como um calafrio, gelando até a alma. Era o peso do que eu tinha acabado de ver, uma imagem gravada a fogo na minha retina, repetindo sem parar na minha mente. O aplicativo do celular mostrava corrida finalizada, mas era a maior das mentiras. A corrida de verdade, a mais difícil e amarga da minha vida, estava apenas começando naquele exato instante. O passageiro tinha saído, o dinheiro da viagem tinha entrado na conta, mas ele deixou algo para trás no meu carro, algo que não se pode ver ou tocar, um segredo tóxico, uma informação que tinha o poder de aniquilar a vida do meu melhor amigo, do meu irmão. Ali, sozinho na imensidão da noite carioca, com os carros passando indiferentes ao meu redor, eu deixei de ser um simples motorista e me tornei o guardião de uma bomba relógio. Eu tinha apenas duas opções, e ambas me pareciam um abismo sem fundo. De um lado, o silêncio cúmplice, que me faria um traidor por omissão. Do outro, a verdade devastadora, que me transformaria no mensageiro da dor e no destruidor de uma família que eu amava. O que fazer? O que era o certo a fazer? Tudo tinha começado de forma tão banal, tão rotineira. Era uma sexta-feira de julho, uma daquelas noites perfeitas no Rio de Janeiro, com o ar fresco do inverno, mas sem o frio cortante. A cidade estava viva. As pessoas, saindo do trabalho, indo para bares, restaurantes, comemorando o início do fim de semana. Para mim era o melhor horário. O trânsito pesado do dia já tinha se dissipado, mas as ruas ainda estavam cheias de vida, e o mais importante, de passageiros. Eu estava no meu escritório móvel, meu fiel companheiro de 4 rodas, deslizando pelo asfalto de Copacabana, sentindo aquela energia boa no ar. Eu gosto do meu trabalho, de verdade. Gosto dessa sensação de ser parte do fluxo da cidade, de ser uma peça anônima, mas essencial, na vida de tantas pessoas por alguns minutos. Cada notificação no aplicativo é uma nova história em potencial, um novo rosto, uma nova conversa. Naquela noite, o movimento estava bom. Corridas curtas, passageiros tranquilos, a meta do dia já quase batida. Eu estava com um sentimento bom, uma sensação de dever cumprido, pensando em trabalhar só mais umas 2 horas e depois ir para casa descansar. Não havia absolutamente nada no ar, nenhuma premonição, nenhum arrepio, que pudesse me preparar para o fato de que a próxima notificação que piscasse na tela do meu celular não traria apenas mais um passageiro, mas transformaria minha noite de paz em um labirinto de angústia e mudaria para sempre a forma como eu veria a amizade, a lealdade e a verdade. A notificação tocou com um som vibrante. A corrida começava na Vieira Solto, em Ipanema, um endereço que geralmente significa passageiros tranquilos e gorjetas generosas. Encostei em frente ao prédio imponente, com sua portaria espelhada e seguranças. A porta do meu carro se abriu e entrou um homem que parecia a personificação do sucesso. Na casa dos seus 40 e poucos anos, vestia uma camisa de linho impecável, um relógio caro no pulso e um sorriso que parecia permanentemente gravado no rosto. E o perfume? O carro ficou imediatamente impregnado com uma fragrância amadeirada, cara. "Boa noite, meu amigo. Tudo bem?" Ele disse com uma simpatia contagiante, uma energia que imediatamente quebrou qualquer formalidade. Ele era o passageiro que todo motorista sonha em ter numa sexta à noite. Não era o jovem bêbado, nem o turista perdido, nem o casal discutindo. Era um homem feliz, e a felicidade dele era quase palpável. Ele se acomodou no banco de trás, mas se inclinou para a frente para conversar, como se fôssemos velhos conhecidos. Perguntou como estava a noite, se o movimento estava bom. Comentou sobre o clima agradável. Ele transmitia uma leveza, uma satisfação com a vida que era genuína. Eu me senti à vontade na mesma hora, respondendo com um sorriso. Na minha cabeça, ele era um empresário bem-sucedido, talvez um advogado ou executivo, indo encontrar a esposa para um jantar romântico ou comemorar algum negócio fechado. Ele era a prova de que minha noite continuava perfeita. Um cliente exemplar para fechar o dia com chave de ouro.
Mal sabia eu que aquele passageiro, com toda a sua simpatia e seu sorriso largo, era na verdade um anjo da discórdia, um mensageiro involuntário do caos que estava prestes a se instalar na minha vida. O destino era um dos motéis mais famosos e discretos da cidade, na Zona Sul, um lugar conhecido por ser frequentado por gente da alta sociedade. Durante o trajeto, a conversa fluiu de uma forma surpreendente. Ele era um bom ouvinte e um ótimo contador de histórias. Falamos sobre futebol, sobre a beleza caótica do Rio, sobre como a vida é curta demais para não ser vivida intensamente. E foi aí que a conversa tomou um rumo que, em retrospecto, se tornaria uma ironia cruel. Ele começou a falar sobre relacionamentos. Sabe, meu amigo, ele disse com um tom quase filosófico, a gente não pode deixar a chama apagar. A rotina é a maior inimiga de uma paixão. É preciso criar momentos, celebrar o desejo, sair do comum. E eu ali, dirigindo, concordava com a cabeça. É verdade, o dia a dia desgasta mesmo, respondi, pensando no meu próprio casamento, nos meus filhos, na minha rotina. Ele continuou, com um brilho nos olhos que era impossível ignorar pelo espelho retrovisor. Hoje é uma noite especial, uma noite para lembrar que estamos vivos, que o coração ainda pulsa forte. É preciso coragem para buscar a felicidade, para viver um grande amor. As palavras dele eram tão convincentes, tão cheias de uma alegria genuína que eu me senti contagiado. Eu estava feliz por ele. Feliz por aquele homem que, na minha cabeça, estava indo reacender a chama do seu casamento, surpreender sua esposa com uma noite inesquecível. Eu me senti quase um cúmplice daquela celebração do amor. Um cupido motorizado levando um Romeu para sua Julieta. A ironia era tão espessa que poderia ser cortada com uma faca. Mas eu, na minha inocência, estava completamente cego para ela. Estávamos a poucas ruas do motel. O caminho tinha sido rápido, a conversa tão agradável que o tempo voou. Eu já sentia aquela satisfação de uma corrida bem-sucedida, com um passageiro que certamente me daria 5 estrelas. Foi quando ele pegou o celular, olhou para a tela e deu uma risada baixa, uma risada de pura expectativa e felicidade. Ela já está me esperando lá na porta, ele disse, mais para si mesmo do que para mim, mas alto o suficiente para eu ouvir claramente. Essa mulher é incrível, ansiosa, ele completou, balançando a cabeça como quem não acredita na própria sorte. Eu sorri junto, achando graça da cumplicidade do casal. É bom quando é assim, né? Comentei, tentando ser simpático. Bom? É o paraíso, meu amigo. O paraíso? Ele respondeu, guardando o celular e se ajeitando no banco como quem se prepara para um grande evento. Na minha cabeça, a cena se desenhava de forma clara e romântica. A esposa, querendo fazer uma surpresa, tinha chegado antes e o esperava na entrada para que pudessem entrar juntos. Achei um gesto bonito, intenso. A antecipação dele era contagiante. Eu estava genuinamente curioso para ver o rosto da mulher que causava tanta felicidade naquele homem. Eu me preparava para testemunhar um pequeno momento de amor na minha noite de trabalho, um daqueles instantes que nos fazem acreditar que, apesar de tudo, a paixão ainda existe. A cada metro que o carro avançava, a minha curiosidade inofensiva aumentava. Mal sabia eu que essa curiosidade estava me levando de encontro a uma cena que eu daria tudo para nunca ter visto. Virei na rua do motel, uma rua discreta, arborizada, e reduzi a velocidade, procurando um bom lugar para encostar. A entrada do estabelecimento era elegante, com um portão de ferro e uma iluminação de neon vermelha que dava um ar de exclusividade e segredo. E lá estava ela, a mulher ansiosa parada sob essa luz carmesim que parecia pressagiar o perigo. No início, eu a vi de costas. Usava um vestido preto, simples, mas elegante, um que me era vagamente familiar. O passageiro se inclinou para a frente, animado, e disse, é ela ali. Pode parar aqui mesmo, meu amigo. Foi quando ela se virou. Talvez ela tenha ouvido o som do meu carro, ou talvez sentisse a chegada dele. E o rosto que a luz neon revelou não era de uma estranha. Meu cérebro levou 1 segundo para processar a informação. A princípio, há uma negação automática, um mecanismo de defesa que te diz, não, é só alguém muito parecida.
Mas então, os detalhes começam a se encaixar com uma clareza brutal e dolorosa. O jeito que ela sorriu, o cabelo cortado na altura dos ombros, a pequena pinta que ela tem acima do lábio superior. Detalhes que eu conhecia tão bem. Detalhes que eu via todo fim de semana nos churrascos, nos aniversários, nas fotos de porta-retrato na estante da sala dele. Não era alguém parecida. Era a Ana, a esposa do João. Meu melhor amigo desde que éramos crianças. Meu irmão de alma. O homem de quem eu seria padrinho de casamento. Naquele instante, o mundo parou de girar. Meu coração não bateu. Ele despencou no meu peito como uma pedra. O ar sumiu dos meus pulmões, e minhas mãos se agarraram ao volante com uma força que fez meus ossos doerem. Todo o som da rua, as buzinas, a música distante, tudo desapareceu. Só existia aquela imagem terrível, surreal, da esposa do meu melhor amigo esperando por outro homem na porta de um motel. Tudo ao meu redor se movia numa lentidão excruciante, como se eu estivesse submerso em água. Ouvi, de forma distante, o clique da porta do carro se abrindo. Vi o meu passageiro, o homem simpático e sorridente, descer do veículo. Ele caminhou até ela com a mesma alegria com que tinha entrado no meu carro. Eu vi os lábios dele se moverem, mas não ouvi o som. Vi ela sorrir de volta para ele, um sorriso que não era para o João. E então, a cena que selou minha tortura. Eu vi ele a beijar. Não foi um beijo rápido. Foi um beijo de amantes, cheio de desejo e cumplicidade. E depois, ele pegou a mão dela e os dois caminharam juntos de mãos dadas em direção ao portão do motel, desaparecendo na escuridão lá dentro. Durante todo esse tempo, que deve ter durado uns 15 segundos, mas pareceu uma eternidade, eu fiquei congelado. Eu era uma estátua de carne e osso no banco do motorista. Uma parte de mim se perguntava se ela tinha me visto. O carro estava escuro, mas a luz da rua iluminava meu rosto. Será que nossos olhos se cruzaram por uma fração de segundo? Será que ela viu o choque no meu rosto? Ou será que a concentração dela no amante era tão intensa que eu me tornei invisível? Essa dúvida me corroía. Se ela me viu, o ato dela não foi apenas de traição, mas de um desafio descarado. Se ela não me viu, o destino tinha acabado de me escolher, de forma cruel e aleatória, para ser a única testemunha do seu segredo. O portão do motel se fechou atrás deles. O mundo voltou à sua velocidade normal. O aplicativo apitou, confirmando o fim da corrida e o pagamento. E eu estava ali, sozinho de novo, mas não realmente sozinho. A imagem deles juntos, o fantasma daquela traição, estava agora sentado no banco do passageiro, me encarando, em silêncio. E agora, eu pauso a minha história por um segundo e faço uma pergunta. Eu quero que você se coloque no meu lugar. Nesse exato instante, o motor do carro ligado, o cheiro do perfume do passageiro ainda no ar, a imagem da traição queimando na sua mente. O seu melhor amigo, seu irmão, está em casa, completamente alheio ao fato de que o mundo dele está prestes a ruir. E você é o único que sabe. A pergunta é simples, mas a resposta é um labirinto. O que você faz? A pergunta fica no ar. Você acelera e esquece, ou a lealdade fala mais alto? Agora, vamos voltar para aquela noite. Não sei quanto tempo fiquei, parado ali na frente daquele portão. 1 minuto, 5, pareceu uma vida inteira. Foi a buzina de um carro atrás de mim que me despertou do transe. Um som irritado, mundano, que me arrancou a força daquele pesadelo. Com um movimento brusco, quase violento, engatei a marcha e pisei fundo no acelerador. Eu não fugi. Eu escapei daquele lugar como se ele estivesse em chamas. Eu precisava colocar o máximo de distância possível entre mim e aquela cena. Dirigi sem rumo pelas ruas da cidade, com um zumbido constante no ouvido. Desliguei o rádio que tocava uma música animada qualquer, pois o som parecia uma ofensa, uma zombaria ao meu estado de espírito. O silêncio que se instalou no carro era pesado, denso, quase sufocante. Minha mente, por outro lado, era um caos de vozes e imagens. A cena se repetia em loop, como um filme arranhado. Ela se virando, o sorriso, o beijo, eles entrando de mãos dadas. E a cada repetição, uma nova onda de negação me atingia. Não pode ser. Eu devo ter me enganado.
É alguém muito parecida com a Ana. A luz do neon me confundiu. Eu tentava desesperadamente me agarrar a essa possibilidade, a essa mentira confortável. Eu queria acreditar que meus olhos tinham me traído, mas no fundo, eu sabia. Aquele vestido preto, eu me lembrei de onde o conhecia. Foi no aniversário da filha deles, no mês passado. Eu mesmo tirei uma foto dela com o João e a pequena, e ela estava usando aquele exato vestido. A lembrança caiu como uma bigorna, esmagando minha última esperança de ter sido um engano. Não havia dúvida. Era ela. E com essa certeza, o choque inicial começou a se transformar em algo muito pior. A angústia da decisão que eu teria que tomar. Para você entender o tamanho do meu dilema, você precisa entender o que o João significa para mim. O João não é só um amigo que eu vejo de vez em quando. Ele é meu irmão. Um irmão que a vida me deu. Nossa amizade nasceu na rua de terra onde crescemos, chutando bola até o sol se pôr. Nós passamos por tudo, juntos. A primeira paixão, a primeira bebedeira, a primeira decepção. Quando meu pai faleceu, foi no ombro dele que eu chorei por horas. Quando eu decidi largar meu antigo emprego para virar motorista de aplicativo, foi ele quem me apoiou dizendo que eu tinha coragem. Eu fui o padrinho do casamento deles. Eu estava lá no altar ao lado dele vendo a Ana entrar na igreja. Eu vi o amor nos olhos dele naquele dia. Uma devoção quase sagrada. Eu ajudei eles a pintarem o primeiro apartamento. Carreguei caixas na mudança. E quando a filha deles nasceu, a minha afilhada, eles me entregaram ela nos braços no hospital. Eu senti o peso daquela confiança, daquela honra. Nossa amizade é uma tapeçaria tecida com fios de confiança, de lealdade, de memórias compartilhadas. Cada churrasco de domingo, cada jogo de futebol que assistimos juntos, cada conselho trocado, tudo isso passava pela minha cabeça como um filme. E a pergunta que me atormentava era: como eu, o irmão, o padrinho, o amigo de uma vida inteira, poderia conviver com aquele segredo? Como eu poderia sentar na mesa dele, comer da comida dele, abraçar a filha dele, sabendo que o mundo que ele acreditava ser perfeito e seguro era uma farsa? Aquele segredo não era apenas sobre a Ana e um desconhecido. Era sobre mim e o João. E a lealdade que eu devia a ele parecia um peso esmagador sobre os meus ombros. E então, a minha mente começou a tentar encontrar uma saída, uma rota de fuga para mim mesmo. A voz da autopreservação, do comodismo começou a sussurrar no meu ouvido. Não se meta nisso, ela dizia. Isso não é problema seu. Você é só o motorista. Você viu o que não devia. Foi um acidente do destino. Esqueça. Apague da sua memória. E os argumentos eram tentadores. Eram lógicos. Que direito eu tinha de interferir na vida de um casal? Quem era eu para ser o juiz da moralidade deles? Se eu contasse, qual seria o resultado? Eu provocaria uma dor imensurável no meu melhor amigo. Eu seria o mensageiro do apocalipse na vida dele. Eu destruiria uma família. A filha deles, minha afilhada, cresceria com os pais separados, carregando uma cicatriz que eu ajudei a criar. E por quê? Para satisfazer minha própria consciência? Além disso, talvez fosse algo passageiro, um erro de uma noite. Talvez eles estivessem passando por uma crise e fossem se resolver. Se eu me metesse, poderia transformar um problema temporário em uma catástrofe permanente. A famosa frase, o que os olhos não veem, o coração não sente, nunca pareceu tão sábia. Talvez a maior prova de amizade que eu poderia dar ao João naquele momento não fosse a verdade, mas o meu silêncio protetor. Eu o protegeria da dor, mesmo que para isso eu tivesse que carregar o fardo daquela mentira sozinho. Ficar quieto parecia o caminho mais fácil. O caminho que causaria menos estragos imediatos. Parecia por um momento a decisão mais madura e sensata a se tomar. Mas a paz que o silêncio prometia era uma ilusão. Logo em seguida, a outra voz, a da consciência da lealdade que eu sentia no fundo da minha alma, se levantou com uma fúria avassaladora. Proteger? Ela gritava dentro de mim. Você chama isso de proteção? Deixar seu melhor amigo viver uma mentira? Ser feito de idiota, enquanto você sabe de tudo? Isso não é proteção, é covardia. E essa voz tinha razão.
Como eu conseguiria olhar para o João de novo? Cada sorriso dele seria uma punhalada na minha consciência. Cada vez que ele falasse da Ana com amor, eu sentiria o gosto amargo da traição na minha boca. Cada abraço dele seria o abraço de um homem que confia em mim cegamente, enquanto eu escondo a verdade mais dolorosa de sua vida. O silêncio não me faria um protetor, me faria um cúmplice da mentira, da deslealdade. A amizade verdadeira não é construída sobre segredos e omissões. Ela é forjada no fogo da honestidade, por mais que ela queime. O João merecia a verdade. Ele merecia a chance de tomar suas próprias decisões, de decidir o que fazer com a sua vida com base na realidade, e não em uma farsa. Privá-lo da verdade seria tratá-lo como uma criança, seria roubar dele sua dignidade. A dor da verdade seria imensa, eu sabia, mas a dor de descobrir a verdade anos depois, e pior, descobrir que seu melhor amigo sabia de tudo e nunca disse nada, essa dor seria irreparável. Seria o fim não só do casamento dele, mas da nossa amizade. E entre causar uma dor que talvez pudesse ser curada e cometer uma traição que jamais seria perdoada, a escolha parecia clara, dolorosa, mas clara. Naquela noite, enquanto eu rodava sem destino pelas veias abertas da cidade, uma percepção profunda sobre o meu trabalho me atingiu. Nós, motoristas de aplicativo, somos as testemunhas invisíveis da metrópole. O nosso carro, com seus vidros escuros e a promessa de anonimato, se transforma em um confessionário ambulante. As pessoas entram aqui e por alguns minutos elas baixam a guarda. Eu já ouvi declarações de amor, já presenciei términos de relacionamento, dolorosos pelo viva voz do celular. Já levei gente para o primeiro dia no emprego dos sonhos e gente para o velório de um ente querido. Já ouvi confissões de crimes, desabafos sobre dívidas, planos para o futuro e lamentos sobre o passado. As pessoas compartilham conosco fragmentos de suas vidas que talvez não compartilhem com mais ninguém, porque sabem que somos passageiros, tanto na vida delas quanto elas na nossa. Somos os guardiões temporários dos segredos da cidade. Mas naquela noite, um desses segredos vazou para fora do carro. Ele não ficou restrito àquele trajeto. Ele se enroscou na minha vida pessoal, se conectou com as pessoas que eu amo. A linha que separava o profissional do pessoal tinha sido apagada de forma brutal. Eu percebi que não transporto apenas pessoas de um ponto A para um ponto B. Eu transporto dramas, comédias, tragédias. E às vezes, sem pedir, sem querer, um desses dramas salta do banco de trás e passa a me pertencer. Naquela noite, eu entendi que o preço de ser a testemunha silenciosa da cidade é que um dia você pode ser chamado para depor. Depois de rodar por horas com essa guerra civil acontecendo dentro da minha cabeça, eu finalmente encostei o carro. Parei em um mirante silencioso, um lugar onde eu e o João costumávamos vir na adolescência para conversar e olhar as luzes da cidade. O simbolismo do lugar pareceu me dar a clareza que eu precisava. Peguei meu celular. A tela fria iluminou meu rosto cansado. Abri minha lista de contatos e meus olhos encontraram o nome dele. João Irmão. Ao lado do nome, a foto dele sorrindo, abraçado com a Ana e a filha no último aniversário dela. Aquele sorriso inocente e feliz me quebrou por dentro. Eu olhei para aquela foto por um longo tempo. O argumento para o silêncio e o argumento para a verdade travaram sua última batalha dentro de mim. Mas olhando para aquele sorriso, eu entendi. Proteger um amigo não é mantê-lo numa bolha de mentiras. Proteger um amigo é dar a ele a arma da verdade para que ele possa lutar suas próprias batalhas, por mais duras que sejam. Meu dedo, que parecia pesar uma tonelada, moveu-se sobre a tela. Ele pairou sobre o botão verde de ligar. Respirei fundo, o ar enchendo meus pulmões com uma coragem que eu não sabia que tinha. E apertei. Eu não ia contar tudo por telefone, isso seria uma covardia ainda maior. Mas eu precisava dar o primeiro passo. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes. E então, a voz sonolenta dele atendeu. Fala, meu irmão, tudo bem? Respirei fundo mais uma vez e disse as palavras mais difíceis da minha vida. João, preciso falar com você. Amanhã. Olho no olho. É importante.
Essa foi a minha decisão. Uma decisão que trouxe dor, trouxe lágrimas, mas que foi baseada na lealdade que eu acredito que uma amizade verdadeira exige. Eu convivo com as consequências daquela noite até hoje. E agora, eu devolvo a pergunta a você. Olhando para toda a história, você acha que eu fiz a coisa certa? Existe uma resposta certa para um dilema como esse? Eu quero muito saber a sua opinião. Obrigado por me ouvir. E se cuidem.